Mas sobre o que nós vamos falar? Então, nós fizemos um vídeo, eu acho que até ficou bom, pelo menos me esforcei bastante, falando sobre a decadência dos Estados Unidos e que o fim está próximo. Né? Eu falava isso, comecei a falar sobre isso há algum tempo. Eu parecia aqueles eremitas que pregavam no deserto. Ninguém me ouvia, ninguém, né? E, evidentemente, eu não tirei essa ideia da minha cabeça. Eu estava repercutindo outros grandes economistas, grandes analistas da questão. Mas agora, eu quero mostrar alguns dados concretos que mostram a situação dos Estados Unidos, particularmente a situação econômica, porque a ideia era fazer uma live, mas, sinceramente, eu não sei se eu vou estar respirando o suficiente para isso, ok? Mas então, como a gente não tem certeza do que vai dar conta, eu espero que vocês gostem do próximo vídeo. Muito bem, vamos começar destacando esses valores aí. Começar a dívida nacional, né, do setor público, estamos falando só do governo federal. Essa dívida é 34 trilhões 507 bilhões de dólares, é só a dívida do governo federal. Só a dívida do governo federal. 34 trilhões 507 bilhões de dólares. É o que o governo federal dos Estados Unidos deve. A dívida total dos Estados Unidos, vocês podem ver na segunda coluna abaixo. US Total Debt. 97,8 trilhões de dólares. Quase 100 trilhões de dólares. Essa é a dívida total dos Estados Unidos. A dívida pessoal das pessoas é de 25 trilhões de dólares. 25 trilhões 358 bilhões de dólares. Os estudantes devem 1 trilhão 726 bilhões de dólares. A dívida do cartão de crédito é de 1 trilhão 316 bilhões de dólares. Cada pessoa deve, em média, 8.166 dólares. 163, perdão. A dívida externa dos Estados Unidos, só do governo federal, é de 8 trilhões 210 bilhões de dólares. O déficit comercial é de 1 trilhão e 40 bilhões de dólares. Cara, esse país já era. Normalmente, para os Estados Unidos, esse tanto de dívida não causaria problema, porque eles têm uma impressora. Então, na prática, você só precisa imprimir os trilhões que você deve e pagar. Então, na prática, você não precisa pagar sendo real, né? Você imprime e paga. Só que nós temos um problema muito mais grave do que isso. Primeiro vamos dar uma olhada no total da dívida federal em relação ao PIB. Em 1960, 53%. Em 1980 caiu, foram anos de austeridade e tal. A dívida caiu para 34,5% do PIB. Nos anos 2000, né, a farra pós-queda do Muro de Berlim, quase dobrou, subiu para 58,77%. E agora, em relação ao PIB, a dívida é de 123,48%. Os Estados Unidos devem como nunca. Os estados devem 1 trilhão 293 bilhões de dólares. Os municípios devem 2 trilhões 428 bilhões de dólares. Cara, o país deve demais. Sério, é muita dívida. Impagável. Nenhum país quebra na própria moeda. Nenhum país quebra na própria moeda. Só que o caso dos Estados Unidos é mais grave. Porque o poder que os Estados Unidos têm sobre o mundo é basicamente o poder que a dolarização dá. Só que adivinhe, o mundo, a economia mundial está cada vez mais desdolarizada. O sistema SWIFT, que os Estados Unidos usaram para tentar prejudicar a Rússia, como já tinham prejudicado o Irã, a Venezuela e a Coreia Popular, o sistema SWIFT está sendo substituído. A Rússia criou uma alternativa de pagamento, o Irã criou outra, a Índia criou uma terceira, a China criou também.
Então quer dizer o quê? A China já tem mais de 90% dos seus negócios feitos em moedas locais, seja da China, quando compra, seja dos outros países que fazem negócio da China, quando eles compram. Quer dizer, a China não está mais usando o dólar. Cada vez menos a China usa o dólar. E claro, não estamos contando o comércio com os Estados Unidos, evidentemente, né? A China está cada vez menos usando o dólar. Por que isso prejudica brutalmente os Estados Unidos? Porque quando o mundo inteiro usava dólares, havia necessidade de dólares pelo mundo inteiro. Então os Estados Unidos, na prática, se aproveitaram disso para comprar o mundo. Imprime dólar, fala que tem valor para pagar a dívida, expressa em dólar. Uau! É um esquema de pirâmide, né? Você pega a parte de cima da pirâmide, joga embaixo, ela vai subindo. Incrivelmente isso funcionava. Só que a partir do momento em que cada vez menos países usam dólar, bom, aí a necessidade de dólares diminui. Diminuindo a necessidade de dólares, esses dólares voltam para os Estados Unidos. Quando esses dólares voltam, eles vão fazer o quê? Vão patrocinar investimento, ferrovia, rodovia, hidrovia, porto, aeroporto, novas indústrias, minas. Não. Para não causar inflação, o Federal Reserve, o Tesouro Nacional, simplesmente pega esses dólares e compra título da dívida. Com isso a dívida aumenta. Com a dívida aumentando, e já está, vocês viram, só a dívida do governo federal em mais de 34 trilhões de dólares e o total da dívida em quase 100 trilhões de dólares. O gasto com pagamento de juro só aumenta, certo? O gasto com pagamento de juros só aumenta. Já está em quase 2 trilhões. Com a taxa de juros a 5,25%. E a dívida que é sendo 1 trilhão de dólares a cada 100 dias. Cara, em breve a arrecadação do governo dos Estados Unidos, que é de 4,7 trilhões de dólares, não vai ser o suficiente para pagar a dívida. Entendem? Para pagar o juro da dívida, perdão. Não vai ser o suficiente para pagar o juro da dívida. E quando você não consegue pagar nem o juro, aí você quebra, mesmo na própria moeda. Essa é a situação dos Estados Unidos hoje. Essa é a situação dos Estados Unidos hoje. Eles não conseguem mais pagar o juro da dívida. Porque a dívida é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, e o juro subiu muito para controlar a inflação, que não dá. O gasto está nesse negocinho que eu mostrei para vocês aí, com pagamento de juro corrigido, é de 1 trilhão 919 bilhões de dólares. E o que? A arrecadação de impostos é de 4 trilhões e 700 bilhões de dólares. Então, 40% dos impostos, em tese, não bastam para pagar os juros da dívida. Os juros, para não falar a própria dívida, que aumenta 1 trilhão a cada 100 dias. É um efeito bola de neve, certo? E tem uma coisa interessantíssima sobre taxa de juro alta. A dívida das pessoas aumenta. Mesmo se elas não tiverem feito dívida nenhuma, a dívida que eles fizeram cresce, porque a dívida do cartão de crédito cresce, a dívida do pagamento imobiliário cresce, né, da casa própria, a hipoteca, a dívida do pagamento empréstimo estudantil, tudo cresce. Com isso, eles têm que consumir menos para conseguir pagar a dívida deles mesmos, porque eles não vão dar conta. Mas para tentar o máximo pagar a dívida deles, eles vão consumir o mínimo possível. Essa é a ideia, né, para reduzir a inflação. Os liberais só sabem usar isso. Os liberais só sabem usar o controle da demanda. Eles não trabalham aumentando a oferta, incentivando a economia, como os neokeynesianos, não. Eles só conseguem pensar em restringir a oferta. Tá bem, a oferta é restringida por causa do juro alto. Só que com a oferta restringida, as pessoas compram menos. Menos empregos são gerados. Menos dinheiro circula na economia. Bom, e aí o que acontece com menos dinheiro circulando? As vendas caem, os lucros caem,
a bolsa de valores cai, porque os lucros caem. Só que a bolsa de valores é onde esses financistas estão indo se esconder, porque eles têm que conseguir alguma coisa que dê mais dinheiro do que a inflação. A oficial eu não sei, mas a real está na faixa de 6%. Então eles têm que conseguir um ganho de pelo menos 6% ao ano para equilibrar com a inflação. Eles vão tentar o quê? A bolsa de valores, né? Uma economia financista. Vão tentar a bolsa de valores. Pergunta é, a bolsa de valores está dando 6% ao ano? Olha as ações da Tesla, que caíram quase 30% em 6 meses. As ações da Nvidia, que estão despencando. As ações da Microsoft, o Warren Buffett está vendendo a ação da Microsoft como se não houvesse amanhã. Então a bolsa está quebrando. A bolsa era onde os Estados Unidos criavam dinheiro. Certo? Só que ela está quebrando. A questão não é a Tesla valer cada vez menos. Não. Ou a Microsoft valer cada vez menos. Não. O problema real é que todas as empresas vão valer cada vez menos no mundo em que o dólar vale cada vez menos e a dívida cresce cada vez mais. Cada vez mais dinheiro que não é usado para transações comerciais, porque a economia mundial está se desdolarizando, entra nos Estados Unidos. Não tem como investir, porque senão gera inflação. Eles não têm mais mão de obra. Eles não têm nem administrador de empresa que sabe administrar de verdade. Só sabe fazer administração financeira. Eles não sabem o beabá de como um estabelecimento comercial, uma loja, setor de serviços funciona de verdade. Eles só sabem fazer administração financeira. Eles não sabem de verdade administrar um chão de fábrica. Não tem fábrica. Como eu disse no outro vídeo, qual foi a última vez que você comprou um produto industrial escrito Made in USA? Não tem, cara. Então a situação deles vai ficando cada vez mais complicada. Cada vez mais complicada. Deixa só dar um intervalo para respirar um pouco. Aproveitamos fazendo nossos comerciais e a gente volta. Esse vídeo, como todos os outros, são mais de 2.000 no canal, é um oferecimento das pessoas que nos apoiam. Seja deixando like, curtindo, né, compartilhando, nos doando Pix ou PayPal, nos enviando material, seja pelo e-mail, seja material físico, nos doando hardware, nos ajudando a comprar software. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que vêm colaborando com o nosso trabalho. Muito bem. Como nós estamos um pouco limitados pela capacidade pulmonar, a gente já disse que estamos numa fase meio asmada, vamos fazer um vídeo mais curto e nesse não vamos entrar no mérito que a gente precisa, já que eu acho que eu não vou conseguir fazer live hoje. Eu quero fazer outro vídeo, quero tentar fazer outro vídeo falando da economia real. Sabe, rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, investimento, infraestrutura, indústria, eletricidade, telecomunicações, essas coisas. Mas por enquanto eu quero chamar a atenção em outra coisa muito preocupante, além da enorme dívida dos Estados Unidos, que é a gigantesca exposição da economia norte-americana e estadunidense aos estrangeiros. Essa exposição em 2021 era de 34 trilhões de dólares, maior que o PIB dos Estados Unidos, que é de 27 trilhões de dólares. É como se os estrangeiros tivessem nos Estados Unidos toda a economia dos próprios Estados Unidos, mais a do Japão. E ainda sobrasse uma Espanha e Portugal. Então, nós vimos que a dívida externa dos Estados Unidos, oficial, é de 8,5 trilhões de dólares. Mais uma exposição que era de 34 trilhões, com certeza aumentou. Então só aí já temos o quê? Uns 43 trilhões de dólares de exposição dos Estados Unidos aos estrangeiros. Bom, uma dívida como essa, ela pode simplesmente não ser paga. Os Estados Unidos não pagam e quem acha ruim cai dentro. Eles podem fazer isso. Só que se fizer isso, no instante que eles fizerem, o dólar vai deixar de ser aceito no mundo.
E por que vocês acham que o déficit comercial dos Estados Unidos é de mais de US$ 1 trilhão por ano? Mestre Leider explica porque eles não produzem mais. Entende? Os bens de consumo dos Estados Unidos são quase todos importados. Agora o maior parceiro econômico dos Estados Unidos é o México, não é mais a China. Mentira, continua sendo a China. Só que a China está exportando via México. A China não é besta. Certo? É as maquiladoras. As maquiladoras eram como as empresas americanas exportavam para o resto do mundo. Agora elas estão sendo usadas pela China para exportar para os Estados Unidos como se não fosse chinês. Então, os Estados Unidos, se você for numa gôndola de supermercado americano, a maior parte dos produtos que você vai achar lá serão importados. Se você for numa loja de eletrodomésticos, importado. Roupas, importadas. Quase todos os produtos industriais que os Estados Unidos consomem são importados. E isso não está diminuindo, isso está aumentando. Agora veja bem, vocês sabem qual que é o total de dinheiro que os Estados Unidos têm? 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. Esse é o total das reservas dos Estados Unidos. A título de referência, o Brasil tem quase 350 bilhões. Os Estados Unidos não têm reserva em ouro nem moeda estrangeira. Eles compram usando o dólar. Quer dizer que se as pessoas deixarem de usar o dólar, os Estados Unidos não têm como comprar os produtos que eles usam, que eles precisam. E é todo tipo de produto, não é só bugiganga, não. Inclui produtos industriais, certo? Inclui matérias-primas, peças, equipamentos. Eles não conseguem mais produzir internamente nem a metade do que eles consomem. E isso literalmente. Estima-se que 3/4 de tudo que os norte-americanos consomem seja importado. Então, se o dólar deixar de valer, se as pessoas ou os países não aceitarem mais dólar, os Estados Unidos vão fazer o quê? Se eles não têm mais indústria. Então, eles não podem se dar ao luxo de simplesmente falar, não vamos mais pagar. Mas se eles continuarem imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã, bom, a inflação vai bater a porta. Então, eles não podem fazer isso. Então, o que eles vão fazer? À medida que a economia mundial se desdolariza, os dólares voltam. Já falamos sobre isso. Uma vez nos Estados Unidos, o dólar não financia a economia. Porque se ele for usado para o consumo, vai ser para aumentar as importações, o que aumenta o déficit comercial. E ele não é investido na produção, porque o país não tem mais infraestrutura. Nós vamos falar sobre isso. Então, vai ser investido na dívida, só que a dívida aumenta. E aí os Estados Unidos gastam cada vez mais dinheiro pagando o juros da dívida. O que significa que eles têm cada vez menos dinheiro para investir. Isso cria problemas catastróficos para a economia. Problemas cataclísmicos para a economia e não há como resolver. Teria como resolver se os Estados Unidos voltassem a produzir, se reindustrializassem. Mas como vão se reindustrializar? Eles não têm mais engenheiro em quantidade suficiente, os administradores de empresas deles são os inúteis, porque essas grandes universidades, fonte, revistas de grandes universidades dizem que as grandes universidades são as grandes universidades. As grandes universidades americanas não formam mais gente capaz, preparada. Certo? Os caras não sabem administrar um chão de fábrica, uma obra, uma rodovia, uma ferrovia, um porto. Não sabem. Só sabem fazer balanço financeiro. Só isso. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que nem se eles quisessem, eles teriam como reindustrializar o país. Não no curto prazo. Não devendo tanto dinheiro. Não tão expostos aos estrangeiros como eles estão. A situação dos Estados Unidos é absolutamente insustentável, caótica e terminal. Só para encerrar, pelo menos essa parte, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nos últimos meses, Warren Buffett vem vendendo ações da Microsoft. Vendendo ações da Microsoft como se não houvesse amanhã. E o preço, então, vai cair, cair, cair. A Microsoft vai empurrá-lo.
A Tesla também vem caindo como pedra no lago. A Nvidia, que era queridinha, também vem caindo. Por quê? Porque as empresas americanas estão tão mal. Estão tão mal por quê? Porque os consumidores não têm dinheiro, estão endividados, o juro está aumentando. Os empregos pagam pouco. Eles não têm dinheiro. As vendas diminuem, os lucros diminuem, o valor das ações cai, com a inflação subindo e a dívida crescendo. Então, todas as pessoas estavam comprando ações das mesmas empresas, que estavam muito supervalorizadas. Só que agora atingiu o teto e começou a cair. O que está acontecendo com a Tesla, o que está acontecendo com a Microsoft, o que está acontecendo com a Nvidia, vai acontecer com todas essas empresas americanas. Elas não lucram o suficiente para fazer valer um preço de ação tão alto. Essa é a verdade. Nos últimos 5 anos, vocês sabem quanto as ações da Nvidia se valorizaram? 2.000%. Ao mesmo tempo, os dividendos pagos pela Nvidia hoje é de centavos. E a Globo News e esses calhordas, querem que a Petrobras pague mais dividendo. Ora, graças ao Temer, o pré-sal, o Petrobras, foi quase tudo para os Estados Unidos. Então, se pagar mais dividendo, vai ser igual na época do Bozo. O Brasil inteiro pagando combustível caro, gasolina na estratosfera, diesel na estratosfera, álcool na estratosfera, para a Petrobras mandar dinheiro para os Estados Unidos. É isso que a Globo quer. É isso que o Temer quer. É isso que essa direita entreguista quer. É isso que os bolsonaristas não só querem, como fizeram. Que o mundo pague pelos lucros que eles não estão tendo mais dentro dos Estados Unidos. Perfeito? É isso que eles querem. É para isso que a mídia serve. Compreende? A questão é, por quanto tempo os países do mundo estarão dispostos a mandar para os Estados Unidos os lucros que eles não têm dentro da própria economia? Eu vou deixar essa pergunta e vou deixar um videozinho muito ilustrativo. O que aconteceu em relação a Dilma foi alguma coisa que tinha um plano. Não sei se vocês lembram, tinha um negócio chamado Ponte para o Futuro. Foi feito pelo Temer, não foi? Não. O Bolsonaro, na verdade, ele criou o conceito econômico do posto Ipiranga. Eu não sei de nada, manda o cara fazer. Quem diz eu vou fazer isso foi o Temer, tá? Ele, como era um cara, tipo, PMDB e tal e coisa, ele tinha o plano. E esse plano, se você for ler, ele é muito arrumado, num certo sentido, que ele ataca o Estado em seus vários níveis, ataca o trabalho, ataca a participação direta no Estado, ataca o gasto fiscal. É o beabá de qualquer plano liberal ou neoliberal, assim, tipo, vejam assim, ponto por ponto, tá? Não foi uma coincidência, não foi um desastre, foi um plano que pautou o que aconteceu naquele período e foi colocado em prática. Então foi aquelas coisas do Brasil não organizar, não, para fazer isso Esse esvaziamento, ele ocorre pelo lado do gasto fiscal. Aliás, foi engraçado que no primeiro ano do Temer ele aumentou o buraco fiscal, que se chama o déficit primário, muito mais do que a Dilma queria fazer, mas como ele era o Temer, pode fazer o que você quiser. E aí depois ele colocou lá o teto fiscal. Vale dizer também que, como ele era presidente, ele ia ter que fazer o ano seguinte, ele queria entrar bem no teto. Como vocês lembram, o teto você não podia aumentar em relação ao gasto. Então, no final, dos 3 meses finais de 2016, foi uma gastação sem parar, porque ele queria gastar para entrar bem no teto. O bom do cara ser conservador é que ele pode fazer qualquer coisa, sim, né? Porque a direita tem... tem salvo-conduto. Tem seu salvo. Mas tudo bem. A ideia aqui era mostrar que a imprensa, seja na Argentina, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é sempre a imprensa. O lado dela é o dos ricos. Ela defende o interesse dos ricos, para os ricos e pelos ricos. É para os ricos, é para a classe burguesa dominante que a imprensa trabalha. Não tem essa de mídia livre, imprensa livre, não, camarada. Ela é a voz do dono, que é a voz da grande burguesia, do grande empresariado, dos financistas, dos banqueiros. Imprensa não tem nada a ver com verdade nem com notícia. Imprensa tem a ver com defender o interesse dos ricos e dos poderosos. Isso posto, vocês devem ter visto no fim dos vídeos, e agora vocês estão vendo aí agora no fundo, imagens sobre derivativo. O que é derivativo? Derivativo é uma espécie de seguro
por caso de você ter perda numa determinada operação financeira. Então, você faz o seguro para você não perder dinheiro. Isso basicamente é o derivativo. Só que os seguros, esse derivativo, já está em $1 quatrilhão. E o PIB mundial, que assim, pelo menos $1 quatrilhão, tem gente que fala que está em 10 vezes o valor do PIB. Ou seja, quase $2 quatrilhões. A questão aqui, camaradas, é a seguinte. O derivativo é um seguro. Ele pode ser pago? A quantidade de dinheiro disponível para pagar esse seguro existe de verdade? Existe na economia mundial de 175 trilhões. Existem mais de $1 quatrilhão para pagar esse seguro? É claro que não, não tem como ser pago. Absolutamente não tem como ser pago. Quando a crise global estourar, não tem como ser pago. Então as pessoas estão confiando nesse seguro, que é um seguro que não segura nada, porque não tem como ser pago. Então, a crise dos Estados Unidos é terminal. É terminal. Dívida. Mercado imobiliário, ainda temos que falar sobre isso, né? Finanças. Comércio. O país está desmoronando. Mas a situação das bolsas de valores, a situação do mercado financeiro, principalmente essa questão dos derivativos, mostra que o problema não é só dos Estados Unidos, o problema é global, é do capitalismo global. Quando o Império Romano caiu, o escravismo caiu junto. Quando os Estados Unidos caírem, o capitalismo também vai cair. Não é uma revolução no sentido das pessoas que interpretam Marx, erroneamente eu diria. É uma revolução no sentido do que Marx quis dizer. Uma superação das forças produtivas. Uma superação das relações de produção, especificamente. Porque elas não conseguem mais atender às demandas das forças produtivas. As relações de produção são capitalistas e elas precisam ser superadas se o mundo quiser continuar produzindo. E o mundo quer. Os Estados Unidos não. A Europa não. Mas a China quer. A Índia quer. O Oriente Médio quer. A Rússia quer. Nós precisamos. O Temer não quer não. O PMDB não quer não. Nossa imprensa não quer não. Mas nosso povo precisa. Então a gente precisa superar isso. E vai. O que vai cair, em resumo, não são apenas os Estados Unidos. Vai cair o sistema inteiro. Então eu vou tentar ficar quieto na minha, me medicar, tomar banho gelado para conseguir fazer uma live hoje. Se não der, paciência. Então se não der, a gente se despede. Provavelmente não aqui, porque eu vou tentar gravar outro vídeo curto. Mas vamos torcer. Vamos torcer. De toda forma, até mais. Muito obrigado.